Certamente quem cuida de um idoso com Alzheimer já passou por essa situação ou pode vir a passar. Chega uma certa fase em que eles não reconhecem a própria casa em que vivem, ou até mesmo estranham o local onde eles começam a morar, porque às vezes filhos têm que levar o idoso para casa, enfim, muda toda uma rotina deles. E mudando ou não ele de local, ele vai estranhar o lugar onde ele vive. As dicas que eu vou dar aqui é para esse tipo de situação. Uma coisa que as pessoas sempre comentam comigo e perguntam é a respeito de a casa que ele está falando, que ele quer ir embora, se é uma casa de infância dele, se é uma casa que ele já viveu antes dessa, ou algo do passado. Depende. Nem tudo na doença de Alzheimer que acontece com um pode acontecer com o outro. Então, no meu caso, que foi o caso do meu avô, ele não falava de outra casa. Eu falava erroneamente, eu perguntava pra ele, vô, mas aqui não é sua casa? E aí ele falava, não, eu quero ir pra aquela casa que tem essa penteadeira e tem essa estante, tem aquele guarda-roupa, tem essa cama aqui também, ó, tem todas essas coisinhas aqui, mas é outra. É lá embaixo. E no caso dele, por ser muito bonzinho, a gente ignorava o assunto, sei lá, enrolava e ele dormia tranquilo. Isso bem na fase inicial, quando a minha avó ainda era viva. Há idosos que isso não vai funcionar, em que vai ficar um pouco complicado. Como em uma determinada fase também, né, apesar de ser muito bonzinho, as coisas por aqui não são diferentes de ninguém que vive com um idoso agressivo. Aconteceu um fato em que ele caminhava normalmente, ele se levantou do sofá e falou, eu vou indo lá, vocês fiquem com Deus. Nessa hora a gente treme e pensa, pra onde ele vai? O que a gente vai fazer? Aí eu corri até o portão e falei pra ele, eu também vou, mas me aguarda um pouquinho que eu preciso de uma ajuda do senhor aqui. Aí ele falou, então vamos lá, mas vamos rápido. Cheguei lá no meu quarto, sem saber ainda o que eu ia fazer. Olhei pra minha estante e falei, vô, a gente precisa colocar um marcador de livro dentro de cada livro. Meu pai já tinha me pedido isso e se eu não fizer ele vai reclamar. O senhor me ajuda? E aí ele falou, então tá bom. Aí eu peguei os livros, coloquei do lado dele e por ser muito cuidadoso, sempre muito, detalhista, ele abria um livro lentamente, colocava um marcador, fechava e empilhava, um por um. Até que chegou um ponto em que ele esqueceu. Nessa hora, eu tive a sacada de tirar da ideia dele a questão de ir embora. Como? Ele se cansou e falou, já tá bom, né? Aí eu disse pra ele, tá sim, vô, vamos tomar café? Aí ele na mesma hora falou, então vamos. Tomamos café, voltamos pra sala e nada tinha acontecido. A gente pode muito bem falar pro idoso, a gente vai embora, mas antes me ajuda a dobrar essas roupas. Ou então, vamos lavar uma louça primeiro? Tenta mudar o foco, sabe? Concorda que vai embora, mas muda o foco, porque nesse trabalho que ele vai estar fazendo, ele vai esquecer. E nisso a gente parte para outra dica que eu vou dar, que é fazer o idoso sentir necessário no local onde ele vive. Por exemplo, quando a gente já estava na minha casa, eu falava para ele, nossa, vô, ainda bem que o senhor está aqui me ajudando a cuidar dessas plantinhas, porque se não fosse o senhor, eu ia estar sozinho, porque ninguém aqui em casa quer mexer com essas coisas. Aí ele, só tem que ter cuidado, né, a gente tem que fazer as coisas direitinho, não sei o quê. Então eu sempre puxava assuntos assim com ele, pra ele sentir que ele tava no local certo, a gente tava precisando dele ali. E como ele foi pra casa da gente até numa fase assim bem inicial mesmo, ele até ajudou a limpar o quintal, né, recolher umas coisas que estavam lá, cuidar das plantas, aguar todo dia. Foi muito bom pra ele. Tenta analisar a rotina dele, sabe? Ele sempre gostou muito de planta, então isso fez bem pra ele, né? Então a dica também que eu tenho pra dar é analisar a rotina que o idoso já tem, né? Se é uma dona de casa, faz ela fazer as atividades dentro de casa, mesmo que não faça certo, mesmo que ela vá lavar a louça, mas vai lavar errado, sabe? Vai deixar sujo. Pelo menos ela acha que tá ajudando, então tá ótimo. Uma das questões que eu tenho aqui é que eu gosto muito do meu avô e a relação que eu sempre tive com ele sempre foi de muito respeito e eu sempre admirei a humildade, porém a elegância que ele sempre teve. Ele sempre foi uma pessoa que teve tudo certinho, gostava muito de manter as coisas organizadas. Isso pra mim era um exemplo. Então a relação que eu tenho hoje é incrível com ele, eu gosto muito de estar com ele, né? E tem pessoas que não vivem isso, tem pessoas que estão cuidando meio que por obrigação. O que eu tenho pra dizer pra essas pessoas que sentem algum rancor, alguma coisa do passado, é não esquecer, mas colocar um ponto final. Então, por exemplo, se o idoso foi diagnosticado hoje com doença, esquece o que aconteceu para trás. Dali pra frente é uma nova vida, é uma nova pessoa. Porque até mesmo coisas que meu avô não fazia antes, ele começou a fazer depois da doença. Por quê? Não é ele quem tá fazendo, é a doença. A doença é quem tá agindo por ele. O mesmo vale para vocês aí que estão passando por situações difíceis, né?
Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não tem o que fazer, médicos não conseguem orientar a gente, porque são fases, e as fases passam, então acredite que uma hora isso aí vai passar, a dificuldade que você está tendo vai passar. Uma dica que eu já ia me esquecendo de falar é a respeito de trancar as portas e o portão nessa fase da doença, né? Às vezes trancar as portas não seja necessário, mas pelo menos o portão. Teve uma época em que eu saía para ir pro estágio e sempre meu avô queria ir embora. E aí minha mãe falava para ele: não, seu Zé, o Renan saiu e levou a chave, então vamos esperar ele chegar. Daí eu chegava e ele esquecia da questão de ir embora. Se ele ainda persistisse nisso, a gente dava uma volta no quarteirão, caminhava um pouquinho e aí a gente entrava dentro de casa. Ele sempre entrava e não falava nada. Quando ele falava, eu dizia para ele: mas o senhor não pode ir embora sem jantar. Vamos jantar? Então sempre colocar uma coisa impedindo dele ir embora, entende? Por exemplo, medicamentos. Falar: mas como é que o senhor vai tomar esses medicamentos? Não tem como o senhor levar eles. A gente tem que deixar eles aqui pro senhor tomar no horário certinho e etc. Pra quem não assistiu os vídeos que eu gravei com a Lia Amaral no canal dela, é só clicar aqui nos vídeos que estão aparecendo. Ela teve algumas dúvidas a respeito da avó dela, que tem apresentado alguns sinais, já foi diagnosticada com Alzheimer, porém só agora apresentou sinais de fato da doença. E eu fui lá dar algumas dicas pra ela, a gente teve uma conversa bastante interessante de 2 partes. Eu vou deixar no link de descrição também, então deem uma passada lá que tá bastante interessante, eu creio que vocês vão gostar. É isso e até a próxima.